Olá, boa noite novamente. Nós estamos aqui hoje, quinta-feira, 19h30, para mais uma live. E hoje é um dia muito especial, porque nós vamos estar recebendo um convidado super, hiper especial na nossa causa sobre ataxia. Hoje nós estaremos falando com o presidente da Associação de Ataxias, direto do Rio Grande do Sul, Júlio César Soares da Silva. A gente vai aguardar só mais uns minutinhos para o pessoal ir chegando, tá? Para a gente poder iniciar aí a nossa live. O Júlio, vou falando para você. Olá, Vandenise, boa noite. O Júlio, ele é o escritor do prefácio do meu livro Da Matemática à Literatura. Boa noite, Malvirete, minha prima. Eu já vou pedindo para vocês que já chegaram na live para ir fortalecendo a nossa live. E como se fortalece a live? Colocando o dedinho aí nos corações para que eles possam ir aparecendo, para que a nossa live não caia e se fortaleça aí durante esse período de conversa, de bate-papo, um bate-papo leve, agradável que nós teremos aqui nessa noite, tudo bem? E hoje, então, como eu já disse para vocês, eu vou conversar com o escritor do prefácio do meu livro Da Matemática à Literatura. Eu já vou convidá-lo, então, para entrar aqui. Júlio, vamos encontrar o Júlio para poder entrar aqui. Já estou te fazendo o convite, Júlio. Isso, pessoal. Vamos lá fortalecer essa live para que ela possa durar aí, porque será um bate-papo muito interessante, tá? Vamos aguardar o Júlio. O Júlio já está a caminho, tá? Já fiz a chamada. Estou esperando aí ele aceitar o convite e entrar na live. Como eu disse para vocês, trânsito congestionado, está a caminho. Então, por enquanto, a gente vai aqui, né, segurando a live até o Júlio chegar, tudo bem? Então, vamos lá. Se é bom ter ataxia, eu não acho não, senhor. Se eu pudesse escolher, certamente eu diria, tira isso, seu doutor. E Desculpa a demora. De volta tudo que ela me levou. Mas essa altura da vida, problemas iria ter. Porque o que ela me trouxe, não vou querer devolver. Cada amigo que eu fiz entrou no meu coração. Faz parte da minha vida. Me apresenta uma lição. Assim vai ficar difícil desse impasse resolver. Então, tudo que me resta é olhar ao céu e dizer: Senhor, toda a minha vida eu entrego a você. Pode usar minha história para o que quiser fazer. E é com esse poema que eu saldo, então, meu amigo Júlio César Soares da Silva, que acabou de entrar na live. Boa noite, Júlio. Boa noite, minha amiga. Muito obrigado. Com esse poema, traduz o que é a Irene Pianissola. Automaticamente. Peraí, amor. Tenta ir chegando mais perto, porque tá baixo, o seu volume tá baixo. Tenta se posicionar mais perto. Isso. Tá. Vamos ver se consegue. Não esquenta, nós somos amadores. Olha só, até o cachorro resolveu latir hoje. Fazer o quê? Tá? Mas é um prazer muito grande participar de um bate-papo contigo, com teus seguidores, com a maioria do pessoal dos grupos de atáxicos e do público em geral, né, que está nos assistindo hoje. A esmagadora maioria com a ligação com a ataxia, mas tem muita gente que nem conhece sobre a ataxia ainda, né?
E é Então, por é isso que nós... uma oportunidade única de nós falarmos e debatermos o assunto, conversarmos, e ser um bate-papo bem informal e bem legal, bem motivador para todo mundo. Tranquilamente. Eu só preciso saber que vocês me informem se vocês estão ouvindo bem. Por favor, me informem se está ouvindo bem, se o som está legal. O pessoal vai me informando aqui se está tudo legal para a gente poder dar sequência aí. Júlio, para te receber, eu tenho um para refletir. E esse para refletir eu tirei de você. E diz assim: a grande lição da paciência não é contar os dias enquanto se vive, é viver os dias enquanto se espera. De um autor desconhecido, mas que eu raptei, te avisei que eu iria raptar de você. E é com esse poema que eu quero te receber aqui na nossa live. Quero dizer para você que esse foi um projeto que surgiu depois do lançamento do meu livro, aqui, né? Eu comecei a enxergar que a gente pode dar muito mais voz ao nosso aí problema de saúde, ao nosso enfrentamento, né? Então, eu aproveitei o projeto Ataxia, Abrace a Nossa Causa, nos empreste a tua voz, e é isso que eu estou fazendo aqui, todas as quintas-feiras, às 19h30, e todos os sábados, a partir das 16 horas, recebendo alguém que possa contribuir aí com a nossa causa, nos emprestando a sua voz. Parabéns pela iniciativa, muito boa. Muito bom. E olha só, é um prazer já estar te recebendo aqui, na minha casa, no meu cantinho, onde eu faço as minhas papagaiadas. Vamos então começar o nosso bate-papo? Vamos começar. Perguntando quem é Júlio César Soares da Silva. Bom, na verdade, eu posso dizer que eu sou uma pessoa normal como todas as outras. Tenho sentimentos de tristeza, de alegria, momentos de dor, momentos de fraqueza, de medo, de ansiedade, mas não deixo nunca de ser uma pessoa positiva. Sou uma pessoa casada, brasileiro, casado, muito bem casado, com 3 filhos maravilhosos, 3 netos maravilhosos também, que me dão muitas alegrias. E sou uma pessoa que eu me considero bastante otimismo, porque eu procuro espalhar e contagiar isso por onde eu passo. Isso eu posso confirmar. O Júlio César já me recebeu na sua casa e foi assim, fui muito bem recebida no Rio Grande do Sul. Tenho muitas saudades, eu vou voltar aí, pode ter certeza. Estamos esperando. Que no Rio Grande do Sul vai ter que me engolir novamente, porque nós vamos voltar aí com o nosso projeto Ataxia, Abrace Nossa Causa, nos empreste a tua voz. Então vamos lá agora ao nosso assunto principal. O que representa a sigla AAPPAD? Na verdade, a APPAD significa Associação de Amigos, Parentes e Portadores de Ataxias do Rio Grande do Sul. É uma associação aqui do Rio Grande do Sul. E na época, há 15 anos, quando a APAD foi criada, se usava esse termo ainda portadores. De 1990 para cá, não se usa mais, é pessoas com deficiência, porque a ciência entende que portador é uma coisa que passa, enquanto a pessoa com deficiência ela herda e normalmente ela tende a ficar com a herança que herdou, né? Então, por isso, é pessoas com deficiência. Então, quando a gente falar aqui em pessoas com deficiência, leia-se portadores. Mas até a sigla, como é amigos, parentes e portadores, porque a associação, o objetivo dela é abrigar a todos, não somente as pessoas com deficiência, e sim a família e os amigos também, porque, na verdade, adoece toda a família. Então, a associação tem o objetivo de prestar esse serviço a todos, né? Esse é o objetivo da associação. Muito bom. E o conhecimento, ele é tudo. E a gente tem que ir se adaptando, né, Júlio? Ao conhecimento,
Porque, assim, para a gente usar o termo portador era uma coisa super natural, né? Então, assim, através É de mais estudos, simples. a gente acabou chegando aí a essa conclusão. Júlio, se você puder virar de forma que você fique mais aparente na telinha, seu Sim. rosto está meio sumido na tela. Então me conta, ou conte para todos nós, como foi que nasceu a ideia dessa associação? Pois é, a Associação APAD nasceu há exatamente 15 anos atrás, com um grupo de pessoas com deficiência, né, que se reuniam no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, que é um centro referência, e na época eles faziam terapia de grupo. E a própria doutora Laura Jardim, que é a chefe do departamento, né, é a geneticista, ela plantou uma sementinha dizendo que seria necessário a criação de uma associação para dar força, né, e ajudar as pessoas mais necessitadas. E foi aí que um grupo de pessoas que ainda estão vivas, felizmente, né, deu um start à obra, que é a APAD. Inicialmente de uma maneira muito amadora, né? Porque, por exemplo, nós fazíamos as primeiras reuniões, eu me lembro, um levava uma térmica de café, o outro levava cafeteira elétrica, o outro levava copo, e assim saíam as reuniões. Bem diferente do que são hoje, que a gente conseguiu convênio com empresas, né? E elas forneceram gratuitamente todo o coffee break para os nossos eventos. Então, foi assim que deu início a obra da ataxia. Mas a APAD, ela, como eu falei, ela iniciou muito amadora, ou seja, sem recursos, quase. Somente com uma boa vontade. E hoje nós estamos bem estruturados, temos site, temos Facebook, criamos grupos do WhatsApp, enfim, tem uma série de serviços que a gente fez e que depois, no decorrer do papo, eu vou conversando. Isso. Pessoal, quando eu me encaminhei, quando eu entrei aí para esse mundinho, a PAD, a associação, ela estava desativada, não é isso, Júlio? Ela passou um tempo. Não é que estivesse desativada, ela estava há 4 anos sem promover nada. E foi por isso que eu me empenhei em resgatar todo um trabalho que já tinham sido feitos anteriormente, que não podia se perder. Por exemplo, o site que a gente criou gratuitamente, o Face, os encontros, todo o trabalho que a gente fez, né? Não dá para parar, tinha que dar uma sequência nisso aí. E foi esse o nosso objetivo, foi dar sequência a esse trabalho. E eu quero te parabenizar, Júlio César, porque assim, você conduz maestralmente aquele grupo. Nós temos hoje. O que você fala um pouquinho dos nossos grupos de WhatsApp? Como eles estão divididos? São vários grupos que têm, né? Na De verdade, os portadores. dois grupos oficiais, né? Aí nós tivemos a ideia de maravilhosa, eu acho, eu considero maravilhosa, de criar dois grandes grupos oficiais. Ou seja, por que dois? Porque o WhatsApp só permite 256 participantes. E nós temos cerca de 400 cadastrados em todo o Brasil. Então, por isso, não foi possível um só. E o grupo oficial, o objetivo é só falar sobre a ataxia. Não só por falar da doença, mas as coisas boas que podem melhorar a qualidade de vida dos atáxicos. Esse é o grande objetivo. E como eu participava antes de 5 ou 6 grupos que postam bom dia, boa tarde, boa noite, uma série de vídeos, eu não tinha como ver 500 mensagens recebidas num dia. E poderia, numa daquelas 500 mensagens, ter uma pergunta que eu soubesse responder, eu pudesse ajudar algum portador, uma pessoa com deficiência. Então, foi esse o objetivo que nós criamos esse grupo para centralizar as perguntas, as informações, os questionamentos, todos num grupo oficial sobre a ataxia. E acho que está indo muito bem, porque o grande objetivo é passar a informação, porque, como tu diz, o conhecimento é tudo. E muitas vezes, por exemplo, um portador lá da Bahia pode estar com uma dificuldade de visão dupla
e ele não saber que a visão dupla pode se corrigir com um óculos de prisma. Então, uma simples informação pode causar um grande benefício para a pessoa. E é esse o objetivo nosso da criação desse grupo. Júlio, antes que passe muito, a minha seguidora, a Juscelia, ela está deixando uma pergunta que eu achei bem interessante. Como que o Júlio César se interessou pela associação? É porque as pessoas ainda não sabem que você também tem ataxia. Então, eu gostaria que você respondesse para a Juscelia essa pergunta. Te respondendo, José, é o seguinte, eu tenho uma empresa, ainda trabalho muito. 6h30 da manhã eu estou trabalhando, 7 horas, e vou até às 6 da tarde. Mas eu me interessei pela associação há anos, porque eu faço parte da diretoria já há uns 10 anos. Só não fiz parte dos últimos 4 anos que ela ficou parada, que o objetivo era oxigenar a associação e deu zebra. Então, não foi o esperado. Então, nós resolvemos largar a diretoria para outra pessoa renovar e oxigenar, e não deu certo. E agora nós resgatamos justamente por isso que a Irene falou, porque eu sou uma pessoa que eu sou portador de ataxia, né? Embora esteja no início, mas eu ajudei muito, principalmente quando eu tinha saúde. Ela podia correr, podia fazer tudo. Agora com uma certa limitação, mas a gente não poderia deixar a associação morrer. Mesmo tendo um monte de afazeres por dia, a gente tem que se dedicar a ajudar a quem precisa. E esse foi o grande objetivo meu e da minha diretoria toda, que nós estamos com uma diretoria muito boa também, muito disposta a trabalhar em prol do atáxico e fazendo várias, eu vou falar na sequência, criando várias alternativas boas, tem uma novidade muito boa por aí. Então, é esse nosso objetivo. Mesmo portador de ataxia, a gente tem que se superar, assim como a Irene se supera, e é justamente na dificuldade que tem que ver a oportunidade, e nesse caso, a oportunidade de ajudar as pessoas. O que eu gostaria que as pessoas entendessem, Júlio, é que nós poderíamos ser... Eu sempre digo que eu poderia ser uma aposentada normal. O que é uma aposentada normal? Está aposentada, está aqui na minha casa, né, nos meus afazeres, na minha busca aí de qualidade de vida, mas a gente tem uma grande responsabilidade, porque eu me sinto totalmente privilegiada por ter conseguido a minha aposentadoria, então eu preciso dividir esse resto de força que ainda tenho com as pessoas que não têm mais essa força. Eu passei aí muitos anos da minha vida acompanhando a minha família se debatendo por uma doença sem saber um nome, sem saber uma causa. E por saber que ainda hoje muitas pessoas não têm diagnóstico ou têm o diagnóstico e não sabem lidar com ele, é que eu tento doar o meu tempo para poder resgatar essas pessoas, para dizer... Eu diria, além disso, tu falaste da aposentadoria, tu poderia muito bem ficar em casa, lendo jornal, enfim, fazer o que o aposentado faz, mas é esperar a morte chegar. A gente tem que viver a vida enquanto está vivo e não sobreviver a ela. E é nesse sentido que eu acho que eu me considero uma pessoa positiva. Totalmente. E na doença, toda doença tem 5 fases, toda doença. A fase da negação, primeira fase. A pessoa nega que está doente. Não, eu não tenho essa doença, mas aí acaba tendo. Aí vem a raiva, a pessoa fica com raiva, a segunda fase. Depois passa para a barganha, a troca. Ele acha que Deus vai curar, acha que isso fazendo a caridade vai ajudar, e aí vê que não adianta. E aí bate a depressão, que é a 4ª fase. E a 5ª fase, que eu acho que é a que eu sempre estive, é a da aceitação.
Mas a aceitação, diga-se de passagem, não a aceitação, eu sou doente, vou esperar a morte chegar. Não é nesse sentido que eu me refiro. É muito pelo contrário. Eu sou doente, mas eu ainda não sou a única pessoa a ter problema na vida. Tem pessoas com problemas muito maiores. Não adianta eu me sentar no banco dos coitadinhos e ter pena de mim mesmo. Então, o que eu penso? É melhor eu ter ainda... É bom ter ataxia? Claro que não, eu queria não ter. Mas eu tenho, o que eu vou fazer? Então, é melhor eu aceitar que eu tenho e viver a vida, o resto da vida, viver a vida, do que sobreviver a ela. É nesse sentido. É melhor eu ter uma doença degenerativa que, aos poucos, ela vai se agravando, que me dá uma expectativa de vida, do que eu amanhã for no médico consultar e me dizer que eu tenho uma doença incurável e que eu tenho 3 meses de vida. Qual que você prefere? Nenhuma. É melhor eu ter ataxia degenerativa, entendeu? Que me traz uma certa limitação, mas sei que eu estou vivo, porque o importante é o intelecto, e o intelecto nessa doença, felizmente, fica preservado, do que, por exemplo, ser cego. A pessoa nunca viu a vida. O que é melhor? O que é pior? Então, é por isso que a gente tem que se conscientizar, tirar o bumbum da cadeira e ajudar e fazer por merecer. Não adianta só reclamar que não foi coitadinho, que não teve sorte, que a situação que está ruim tende a piorar. Apesar, Júlio César, de toda a doença ter 5 fases, o que nós estamos tentando mostrar para as pessoas? Que não é necessário passar por elas. Pode abreviar, você pode pular de fase. Pode abreviar. Entendeu? A nossa função hoje é te ajudar a pular de fase e a aproveitar da melhor forma possível aquilo que você tem à sua disposição. O coronavírus chegou e eu estava numa fase de muita viagem, de uma agenda meio complicada, e a minha família começou a se preocupar em eu ter que parar em casa. Meu Deus, Irene vai parar. Porque eles têm um pouco de receio dessa parte, dessa 4ª fase, né? Que é a depressão. Mas, ao invés de me entristecer, eu aproveito da melhor forma possível. Gente, eu passo dia a dia observando o crescimento do meu neto. Quer presente maior que esse? Mas eu não me conformei só com isso. Então, aqui, ó, né, apesar dessa tela fria, nós temos a possibilidade de estar juntinhos, e isso é maravilhoso. Eu quero mandar um beijo, Júlio, para Gorete e o Gilberto, que estão aí presentes na live. Outro casal que me recebeu de forma indiscutível lá no Rio Grande do Sul, e já me devolveram a visita, tá, Júlio? Só o Júlio ainda não me devolveu a visita. Não me convidou ainda. Vamos deixar esse assunto para lá e vamos partir para a próxima pergunta. Júlio, de que forma a associação pode contribuir para a nossa qualidade de vida? Porque hoje o que nós buscamos é isso, qualidade de vida. Pois é, a nossa entidade é uma entidade filantrópica. Nós não temos receita própria, não temos contribuição. Todos os associados são gratuitamente, se associam gratuitamente e não têm contribuição nenhuma. Nós fizemos de muitas doações de pessoas, não de doação só de dinheiro, doação de fazer alguma coisa, de realmente ajudar. Agora, às 7 horas, por exemplo, saiu na televisão aqui uma entrevista que eu dei para o programa Sociedade, do jornalista Dalgir Lazari, no canal 20 da NET aqui de Porto Alegre. A semana que vem vai ao ar também no programa Consumidor RS. Eu consegui, com um jogador do Grêmio e um jogador do Inter, que são os 2 principais times aqui do Rio Grande do Sul, que eles falassem a respeito da ataxia, uma campanha que eu vou falar na sequência,
e consegui com vários apresentadores de TV que eles fizessem também uma apresentação da campanha. Todos eles prontamente fizeram a apresentação, não cobraram nada. A imprensa está ajudando, a imprensa ajuda bastante, porque ela gosta desse tema, né? Então, é nesse sentido que a associação tem conseguido ajudar as pessoas. Mas, respondendo à tua pergunta, nós não temos envolvimento com a área médica. Não cabe a nós encontrar o remédio para estancar a doença, enfim. Isso cabe aos médicos, aos pesquisadores. Então, cabe à associação fazer o que a gente está fazendo, que é prestar dar amor, carinho e solidariedade às pessoas, que é o que a gente está fazendo. Por exemplo, nós criamos uma campanha chamada Amor que Movimenta, que foi essa que um jogador fez a introdução e aí, na sequência, vários apresentadores contribuíram com a campanha. E o que é essa campanha? A gente pede equipamentos não novos, ou seja, que estão incomodando na sua residência, parados, né? Então, que sejam doados em qualquer agência da empresa, da minha empresa que eu tenho aqui em Porto Alegre, que são várias empresas. Então, aí facilita a doação. Pessoa que mora na Zona Sul entrega na agência da Zona Sul. Na Zona Norte, na Zona Norte. Então, facilita. E é um meio das pessoas se livrarem daquilo que está em casa. E aí, com essa doação, nós entregamos para as pessoas. Nós temos um banco de equipamentos. Por exemplo, já recebi até uma cadeira elétrica de um amigo meu, do Jorge de Cruz Alta. Elétrica não, Zúlio! Não, elétrica não, cadeira motorizada. Vai matar o homem! E aí, só que ela estava sem bateria e com joystick estragado. A gente mandou arrumar, ficou novinha em folha, e nós encaminhamos ela para uma cidade do Nordeste, para uma pessoa que integra o grupo e que tem ataxia há 15 ou 18 anos e já está cadeirante, e o sonho dela era ter uma cadeira motorizada. Então, assim como isso, nós temos várias outras cadeiras normais que a gente já deu, ainda tem 3 em estoque, várias bengalas, vários andadores, cadeiras de banho, camas talar, a gente recebeu uma, até balança médica, aquela nós recebemos uma também. Então, é uma campanha que deu muito certo e o objetivo é ajudar as pessoas. Isso é uma das coisas que a gente fez e tem dado bastante certo. Outra questão, nós criamos aí, até vou mostrar aqui uma camiseta que diz o seguinte, ó. Dá para ver? Fala a frase. Ó, fala. A PAD na frente e atrás diz assim, ó. Não bebi, tenho ataxia. Isso aqui nós enviamos pelo grupo oficial para todo o Brasil a arte em alta resolução para que as pessoas lá da Bahia, por exemplo, possam pegar aquela arte e possam imprimir essa camiseta numa gráfica expressa. Então, é um serviço a mais. Porque, para quem está nos assistindo, até acho que a gente pecou, Irene, não falar no início, porque tem amigos nossos que desconhecem a ataxia. E a ataxia é uma doença degenerativa, é uma doença rara, né? Normalmente hereditária, mas também tem adquirida por um acidente, alguma coisa assim. Mas os principais sintomas da ataxia é justamente o andar cambaleante. A pessoa perde equilíbrio e caminha exatamente como um bêbado, uma pessoa que bebeu. Então, por isso a gente fez essa camiseta, né? Esse é uma das principais características. A outra é a voz, com o tempo, vai se tornando embargada. A terceira é problema na deglutição. Tem problema na deglutição. E a quarta é o olhar que fica duplo. Então, em alguns casos, com óculos de prisma, resolve. Outros casos, tem que fazer cirurgia para depois usar o óculos de prisma. Então, são várias coisas assim que a gente tem feito para a associação. Nós criamos convênio, Irene. E aí, eu vou colocar agora uma coisa muito importante, preste bem atenção. Fizemos convênio com uma banca de advogados
para orientar os nossos associados gratuitamente sobre questões de aposentadoria, se vale se aposentar por tempo de serviço, se vale a pena ser por invalidez, a compra de carro com a isenção de IPI, INSS, enfim, todas as informações, abatimento isenção do imposto de renda. Então, informações muito importantes e de graça, gratuitamente, ou seja, a não ser que a pessoa resolva se aposentar e aí o advogado tenha que encaminhar alguma ação, aí nesse caso ele cobra, mas a orientação é gratuita. Nós fizemos, para ter uma ideia, um convênio com a palestrante nossa, a doutora Marcela Bordaberry, que ela é a autoridade no assunto aqui, em Porto Alegre. Ela não tem convênio com a Unimed, com empresa nenhuma. A consulta dela custa em torno de R$ 500. Para você ter uma ideia, a gente fez convênio com ela, com a PAD, e sendo associado da PAD, encaminhado pela PAD, ela cobra R$ 150. Olha. E aí nós fizemos também convênio com uma ótica que dá 30% de desconto. Então a pessoa sai com a receita médica e vai conseguir. Isso agrega valor. São coisas que agregam. Vou deixar para fazer o meu quando eu for ir. Pode ser, não tem problema. Fora isso, nós estamos fazendo um convênio também. Esse que é o pulo do gato que eu ia dizer agora, hoje eu acertei com ela, com a Ana, uma amiga minha, psicóloga. Ela não tem ataxia, mas ela tem 2 filhas adotivas que têm ataxia. E ela me procurou no privado e se colocou à disposição para ajudar os atáxicos, de uma forma ou de outra ajudar. Olha só que ideia que ela teve. Sim. Aqui não tem mais a terapia de grupo, aqui no Hospital de Clínicas, e o pessoal sente muita falta. Ela se propôs a fazer uma terapia de grupo pelo virtual, ou seja, não é só para Porto Alegre, pode ser para outros estados também, mas aí tem que se limitar a 5 pessoas cada grupo, para que possam falar sobre as suas dificuldades, as suas coisas boas também. Hein? E exatamente, mas aí a partir de amanhã nós vamos começar a divulgar no grupo oficial qual vai ser a regra, como é que as pessoas vão se candidatar, porque com certeza vai ter muita gente querendo fazer uma terapia de graça. Evidentemente, se a pessoa quiser, além da terapia de grupo, fazer uma terapia pessoal, no caso, ela vai fazer com ela, presencial, se for o caso. Mas aí a questão é acertar com ela. Mas ela tem muito boa vontade em se colocar à disposição das pessoas do Brasil todo. Imagina 400 pessoas que nós temos nos nossos 2 grupos de WhatsApp fazer isso aí. Outra coisa que nós acertamos hoje também na reunião de diretoria estamos fechando o convênio com 2 fisioterapeutas, também indicados, inclusive, pelo Gilberto, que tu falaste, que estão dispostos a fazer fisioterapia com os associados da PAD por um valor simbólico de R$ 40. Então, são essas coisas que nós temos feito pelos nossos associados para agregar valor a eles e dar uma melhor qualidade de vida a eles também. Sim, Júlio, porque essa é a palavra-chave. Porque nós que temos ataxia, nós temos também que ter a consciência de que cada dia, né, nós estamos caminhando para uma degeneração. Então, não, mas a gente não pode pensar assim, Irene. Tu vai me desculpar, mas a gente não pode pensar nisso. A gente tem que pensar na coisa boa, não na coisa ruim, entendeu? Porque senão é a lei da atração. Tudo que tu pensa acontece, seja de bom ou de ruim na tua vida. Ou seja, a lei da natureza. Tudo que tu planta, tu colhe. Então, eu prefiro não pensar no futuro, porque o futuro só a Deus pertence. Eu posso amanhã morrer, e aí? O que adiantou eu pensar no depois de amanhã? Com certeza. Mas o que eu estou tentando te dizer é que não adianta você deitar na cama hoje e achar que vai amanhecer curado amanhã. Porque você precisa trabalhar por qualidade de vida.
É Com esse o meu certeza. ponto de vista. E é assim que eu sigo a minha vida, trabalhando por qualidade de vida, né? Claro que cada um tem sua linha de pensamento aí, mas é assim que eu Mas sigo só trabalhando. a respeito disso, é nesse sentido que eu acho muito importante a tua participação e te dou os parabéns por ser essa pessoa que tu é. Porque quem é a Irene antes de saber que tinha taxia? Quem é que te conhecia? Meus Agora tu é conhecido alunos! só teus alunos. E Meus agora o alunos! mundo todo está te conhecendo. E por que isso? Porque causa do diagnóstico de ataxia. Em vez de sentar no banco dos coitadinhos, tu levantou e foi à luta. E é isso que eu digo que a gente tem que fazer. A gente tem que viver enquanto está vivo. Não Vivo. adianta. Eu estou dando exemplo, Júlio, porque nós sabemos que isso é de geração. Então, quando a médica me deu meu diagnóstico, ela me perguntou assim: Você tem filhos? Eu disse: Tenho dois. Ela disse: Não deveria ter tido. Eu disse: Mas eu já tive, tem 24 anos, não dá para engolir. O que eu vou fazer agora? Ensinar para eles que existe um novo caminho, que a gente está na vida e que a gente tem que arriscar, né? Veja bem Então, como é a questão do pensamento negativo. Eu tenho 3 filhas, uma de 25 anos, que não tem ataxia, já fez o diagnóstico, não tem. Tem 2 filhas, não tem. Tem um filho de 23 anos que fez o exame e deu Lucas, positivo. Ele tem ataxia, ele é um guri muito saudável, ele é atleta, ele é fisiculturista, mas tem ataxia, e tem um de 9 anos, que eu não sei se tem, não, acho que não tem. Agora, por que sofrer por antecipação? Eu sou uma com pessoa certeza. positiva, eu acredito que no máximo, uns 3 anos, vai sair algum medicamento, não que cure, que talvez reverter, regenerar um cerebelo atrofiado é complicado, mas pelo menos estanque. Então, se eu estou com um filho, eu não posso me preocupar daqui a 10, 15 anos, entendeu? Ou quando, no meu caso, na minha família, normalmente ela se manifesta aos 50 anos, então tem mais 25 anos pela frente. É impossível não sair algo até lá. Então a gente tem que pensar E eu acho, positivamente. eu acho importantíssimo esse exemplo, Júlio, de você mostrar que a vida está aí, você tem que se jogar, você tem que ir para frente. Um grande exemplo que eu dei para o meu filho, quando eu fui aí no Rio Grande do Sul, eu fui muito bem recebida, como eu já disse, e depois eu acolhi também o casal Gilberto e Gorete, e o meu filho me perguntou assim, Júlio: Mãe, você vai receber aquele casal aqui em casa? Eu falei: Claro que eu vou, porque cada um dá o que tem. E graças a Sim, Deus eles vieram. Foi uma semana maravilhosa que nós passamos. Eu gostaria de agradecer a minha prima Ângela, que está aí na live, que me ajudou a recepcionar o casal e que foi momentos que eu tenho certeza que ficou marcado na minha memória e também na memória deles. Voltando então para o nosso assunto, todo mundo já percebeu que você é um cara super otimista, mas como anda a sua esperança? Eu acho que você já até mais ou menos disse que espera que daqui a 3 anos, mas como anda aí a sua esperança? eu sou, como eu falei no início mesmo, e tu falou agora, repetiu que eu sou uma pessoa otimista. Eu creio que em breve, eu não sei determinar uma data, se é 3 anos, se é 4 anos, se é 5 anos. Em breve vai sair alguma coisa. É impossível com a tecnologia que se tem hoje, com o avanço da ciência que se tem hoje, eles não conseguirem estancar uma doença. É uma coisa impressionante. E é uma doença que ataca não só pessoas aqui do Rio Grande do Sul, da Bahia, enfim, é do mundo inteiro. O mundo inteiro tem cientistas estudando essa doença. Infelizmente, pelo fato de ser uma doença rara, os laboratórios não se estimulam muito a investir em pesquisas. Mas eu acredito que, em breve, nós teremos um resultado bem positivo.
Inclusive, amanhã, Irene, eu vou passar para os dois grupos oficiais de ataxia uma relação de várias coisas importantes. Por exemplo, os dados da PAD, como faz para se associar quem não é associado, para se adicionar no grupo de ataxia oficial no 1 ou no 2, como é que faz? Eu vou mandar o link já pronto. Tem um folder da PAD que fala bastante sobre a PAD, sobre a doença, no caso, né? Tem um manual de ataxia muito interessante que a gente fez em parceria com o Hospital de Clínicas, que responde a todas as dúvidas, foi feito por técnicos. E na época, foi a PAD que fez esse manual junto com a equipe médica. Eu aprendi porque muito na época, através desse manual, viu, Júlio? porque na época desconheciam o que era ataxia ainda. Tu ia no médico com ataxia e ele te achava que era coluna e te operava a coluna. Então, nosso objetivo era dar eco à ataxia e nós conseguimos imprimir num gabinete do deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul e distribuímos em todas as secretarias da saúde do estado para justamente dar ciência e conhecimento aos médicos. Tem um link de um site oficial sobre todas as pesquisas do mundo inteiro que estão em andamento ou concluídas, e em que fase que estão. Esse é o site oficial. Esse dá para seguir e dá para a gente confiar. Então, vou mandar amanhã também. Para aquelas pessoas que não participam do grupo 1 ou 2, aí, ou eu vou mandar para os outros grupos também, se a pessoa está no outro grupo também vai receber. E se não estiver em lugar nenhum e quer receber esse material que eu estou falando agora, ligue para 9951, que é o código daqui, DDD 51 99589 1861. Ou mande o pedido para a Irene, que ela também nos repassa, né? Porque daí a gente vai repassar esses dados. Tem várias informações bem importantes, como, por exemplo, esse site é muito importante, assim como também quem quiser se associar ou entrar nos grupos, basta clicar no link e já se adiciona automaticamente. Não precisa a gente cadastrar, enfim, informar o telefone. Basta a pessoa clicar ali, ela mesma se adiciona. E é importante que você saiba que o Júlio não está falando só para portadores, está falando para parentes, para amigos, porque muito importante, Júlio, que quando eu recebi meu diagnóstico, uma das minhas amigas, das várias amigas que eu tenho, ela entrou em todos os grupos de ataxia que ela ia encontrando para poder me dar suporte. E foi muito importante. É por isso que o nome da APAD é Associação dos Amigos, Parentes e Portadores. Na época era portadores, né? A gente até está inovando agora o slogan para a Associação de Ataxia do Rio Grande do Sul. Embora tenha associados de todo o Brasil, tem até do exterior. Porque hoje, com a tecnologia, facilita, não existe mais cerca delimitando o território. Né? Então, a gente fala através... da roça de Nova Venécia, no Espírito Santo. É a verdade. Para o mundo. Para o mundo. Pessoal, se você tem alguma pergunta direcionada à ataxia, você pode deixar no meu direct, tá? Que depois eu encaminho para o Júlio, ou se eu não souber responder, tá? Ou também para o direct do Júlio. Deixa aí, Júlio, qual é o seu endereço no Instagram? Meu endereço é Júlio César Guarida. Júlio César Guarida. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, só encaminhar aí. Vocês sabem que a gente tem 1 hora de live e que o tempo não nos é... né? É que eu não estou bem acostumado a usar o Instagram, tá bom? Então, eu uso bastante o WhatsApp. Se alguém quiser, o meu telefone é 51, o meu privado é 51 DDD 98402 6054.
Vai nesse documento que eu vou distribuir amanhã nos grupos, tem o meu telefone privado. Então, qualquer coisa que eu possa ajudar, me coloco à disposição. A minha próxima pergunta a você, Júlio César, é: quem é Irene Neta de Oliveira Pianissola na sua concepção? Mas antes eu gostaria de te dizer o seguinte: por que você mentiu tanto ao escrever o prefácio desse livro? Tu quer que eu fale a verdade ou não? Fique à vontade. Não. Eu falei com o coração ali. Falei exatamente o que eu sinto e o que eu penso. Porque a Irene, eu já falei a respeito do que eu acho dela aqui durante a live, mas ela é uma pessoa iluminada, que ela por onde ela passa, vai iluminando os caminhos. Ela é uma pessoa energizada, é cheia de energia. É como a gente já falou, do limão ela faz a limonada. Ou seja, a partir do diagnóstico, ela ergueu a cabeça e está ajudando muita gente. E é isso que eu vejo da Irene, uma pessoa carismática que tem o interesse em ajudar, em dar amor e dar carinho, porque eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente, a gente foi lá em General Câmara, está lembrado? Visitamos uma pessoa lá, já bastante, uma fase bem adiantada, que não tinha nem por que ir lá, em tese, pela Irene, e ela se prontificou em ir e ajudar, e dar amor e dar carinho. Eu acho que é isso que a gente está precisando de pessoas nesse mundo, pessoas que vêm para contribuir para um mundo melhor. E isso falta nas pessoas aqui. Obrigada, Júlio. Vamos falar do nosso primeiro encontro. O nosso primeiro encontro não foi no Rio Grande do Sul. O nosso primeiro encontro foi no Encontrão, em Goiânia, o Encontrão de Ataxia. Que eu não, como vocês sabem, acompanham minha história, eu não sabia muita coisa sobre ataxia, foi um diagnóstico surpresa, assim, o nome. Então, quando eu cheguei e comecei a estudar sobre ataxia, eu vi uma reportagem que mostrava que teria um encontro em Goiânia de atáxicos. Eu falei com o Caio, eu vou. Aí ele ficou assim, mas como assim? Nós vamos nesse encontro? Eu falei, nós vamos nesse encontro. E foi então, nesse encontro em Goiânia, preparado por pessoas maravilhosas, por pessoas que são luz no mundo, né? A Alessandra, a Elza, a sua família. Então, assim, foi 3 dias. Então, nós passamos, a primeira vez que eu conheci o Júlio César e a sua esposa, sua belíssima esposa Elcia, foi nesse encontro de ataxia. Mas a nossa história também não começa aí, Júlio. Porque a nossa história, na verdade, quando a gente chegou a se encontrar, a nossa história ela já tinha muitas raízes. Inclusive, ela já tinha dado um fruto chamado sorrisos. É isso mesmo. E aí uma canção, você dissesse uma canção. Como nasceu Sorrisos? Na verdade, ela nasceu, acho que depois que a gente se conheceu, né? Depois que a gente... Júlio, você levou o CD para mim, rapaz. Eu não me lembro, parecia que fosse depois. Na verdade, a Irene tem uma poesia, acho que é nesse primeiro aqui, né, Irene? Isso. Que fala de sorrisos. E aí eu falando com meu amigo cigano, que é cantor aqui em Porto Alegre, ele olhou e se arrepiou todo. Acho que baixou uma pombagira ou Chico Xavier nele aqui, e ele se arrepiou todo, e aí, na hora, ele veio a inspiração, ele escreveu uma canção, na verdade, só alinhavou algumas coisas. A canção é exatamente como está o poema. Ele apenas, como é que se chama, musicalizou, alguma coisa assim. E aí gravou, nós gravamos e ela mandou. Então é uma canção muito bonita que a gente precisa sorrir para ser feliz. As pessoas têm dificuldade de sorrir, cada vez mais tem essa dificuldade e cada vez mais a gente tem que sorrir. Porque se tu está lá no Japão e tu dá um sorriso, a pessoa vai entender que tu está feliz.
É uma E linguagem universal, eu fico né? muito feliz quando o Cigano vai estar fazendo as lives dele no domingo pelo Facebook e ele canta Sorriso e oferece para minha cidadezinha de Nova Venécia. Então foi uma É. forma de também levar a minha cidade aí para esse patamar de conhecimento do mundo, né? Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade que tu falou do encontrão lá em Goiânia, o ano passado, ano retrasado, a gente foi e se encontramos lá pela primeira vez, nos encontramos lá, e foi a primeira vez que eu fui também, já era o segundo, mas foi a primeira vez que eu fui. E gostei muito, tanto é que eu repeti a dose agora em novembro, acho que é outubro, novembro do ano Foi. passado. E O eu que não eu fui quero porque o dizer? Pedro Otávio tinha acabado de nascer, lembra? É, e o que acontece? Tu és testemunha de que lá tinham portadores, guri, meninos jovens com 30 anos, que estavam cadeirantes, totalmente dependentes, mas estavam lá. Verdade. Muita gente, nós nos divertimos muito em 3 dias lá, todo mundo Muito. sem ser rico ou sem ser pobre, não interessa a condição financeira, todo mundo dormindo no mesmo lugar, muito bem, comendo a mesma comida, se divertindo. Fizemos um baile à fantasia, fizemos um desfile de modas com os ataques, com cadeira de roda, com bengala, com andador, Você ou pode seja, acompanhar no canal Muito Além da Taxia, tá tudo lá. exatamente, a gente provou para o mundo de que é possível, sim, ter ataxia e ser feliz. Contra fatos não existem argumentos. E aí o que a gente não pode é se entregar, esperar a morte chegar. A gente tem que pegar e viver a vida enquanto se pode. Elcia, eu queria te pedir para digitar o telefone da APAD. Você tem como? Alguém perguntou qual o telefone da APAD que não conseguiu pegar. Eu estou pedindo para a Elcia digitar e deixar nos comentários, Júlio. Eu vou dizer aqui para ela poder digitar lá, tá bom? É Então, repete para 51, ela também. DDD é 51 99589 1861. Mas eu vou mandar amanhã, voltando a dizer, vou mandar Tá, uma mas é relação com porque todos tem os uma dados. pergunta aí a gente está respondendo. A Elcia vai digitar, ela falou que tem sim, e ela vai deixar nos comentários aí que aí a gente já responde o nosso telespectador que está querendo saber qual é o Vanderlei, tá? Tá ótimo. É... Deixe-nos agora uma das suas mensagens. Você tem muitas mensagens, eu compartilho muitas delas, porque são mensagens riquíssimas e eu tenho diga com quem andas que eu te direi quem és. Então eu busco muito pessoas que me inspiram, entendeu? Apesar de eu ser uma pessoa assim de quero fazer e faço, não, eu não procuro opinião tipo assim, ai, Júlio, eu tô pensando em lançar meu livro. Não, eu mando o convite e falo, Júlio, tô lançando o meu livro. E vamos ver no que dá. Mas a gente precisa seguir, eu acho que essa regra. Diga com quem andas, que eu te direi quem és. Então a gente tem que sempre buscar estar ao lado de pessoas melhores que a gente, para que a gente possa aprender e mais que a gente possa aprender e não ficar com a gente. Eu aprendo com vocês, mas eu levo para quem não tem essa condição. Nem todo mundo, Júlio, está disposto a buscar conhecimento. Eu tenho um programinha que eu posto toda manhã, chamada Conhecimento é Tudo, com fatos que tá ali para todo mundo. Mas muita gente, eu recebo muito feedback de gente falando assim, Irene, eu não sabia disso. Porque nem todo mundo está disposto a pesquisar as coisas, né? Então, assim, o que é o programa Conhecimento é Tudo? O programa Conhecimento é Tudo nada mais é do que a minha fonoaudiologia. Eu preciso exercitar a minha letra, então tudo que eu falo, eu escrevo, porque a minha coordenação motora. Inclusive, eu estou precisando de mais umas canetinhas dessa, viu, Júlio? Muito boas. Tá bom. Tudo que eu falo, eu escrevo para exercitar aí a minha letra e falo. Por quê? Porque eu não tenho
muita paciência ainda para as aulas de fonoaudiologia. Eu acho meio tediosas. Então, eu prometo para minha fonoaudióloga o quê? Falar os meus poemas e conversar, que aí eu estou exercitando. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de produzir. Então, tudo que eu faço, eu quero que produza algo. Então, o programa Conhecimento é tudo, não é nada além disso. A minha forma de fazer a minha fonoaudiologia e que ela possa servir de fruto para que dê aí, de semente, para que dê um fruto para alguém. Mas então agora eu vou deixar que você nos deixe uma mensagem. Eu concordo contigo em gênero, número e grau. Eu acho que a gente tem que se associar às pessoas que nos puxam para cima, não aquelas que nos puxam para baixo. A gente tem que se associar às pessoas que venceram na vida. Porque vencer na vida é uma coisa muito fácil, eu costumo dizer. Basta, não precisa ser super-homem, super-herói para vencer na vida. Basta pôr em prática o sonho que os outros deixam de realizar. Ou seja, tem que fazer. Isso é uma frase minha. Tem que fazer. Não adianta sonhar. Sonhar, todo mundo sonha. Todo mundo sonha em ganhar na loteria. Tu joga? Se eu não jogo, eu não vou ganhar. Entendeu? Agora, se eu jogar, eu posso ganhar. Então, tem que ter atitude. Então, baseado nisso, eu escolhi uma. Eu gosto muito das mensagens, porque é aí que eu aprendo, só que mais do que aprender, eu boto em prática. Mais do que achar bonito, eu boto em prática, porque só achar bonito não adianta, não resolve. A gente tem que entender e tem que botar em prática para aquilo realmente acontecer. Então, eu gostaria de finalizar com uma frase do Churchill, que era um ministro britânico, excelente ministro britânico, foi por 2 vezes ministro na Inglaterra, na aeronáutica e no exército, entendeu? E ele diz o seguinte, que o pessimista ele vê dificuldade em toda oportunidade, enquanto que o otimista ele vê oportunidade em toda dificuldade. Ou seja, é a mesma aquela que eu costumo dizer, que eu gosto muito também, que saber transformar dificuldades em oportunidades é o que distingue o homem sábio do homem comum. A exemplo, por exemplo, do que nós estamos passando pelo coronavírus. Tem muita gente que chora, se atira no chão e chora. Tem outros que resolvem fabricar lenço. Então, qual que você quer ser? Entendeu? É uma questão de oportunidade. A nossa empresa, tem 42 anos, já passou por inúmeras crises homéricas, por exemplo, a crise do plano cruzado, lembram? Que houve a retenção da poupança. Vendeu o que para quem? Se todo rico ou pobre ficou com o mesmo dinheiro na conta. E nós sobrevivemos, estamos aí muito bem, obrigado. E de todas as crises, a gente viu a oportunidade, criou a oportunidade de fazer uma empresa melhor. E agora não está sendo diferente. Nessa época, agora, realmente foi uma mudança muito drástica, mas que vai mudar o comportamento das pessoas, vai mudar os paradigmas das pessoas e as empresas terão que se reinventar. Quero agradecer a participação, o bate-papo. Espero ter contribuído de uma forma positiva com aquelas pessoas que nos assistiram, que tiveram a disponibilidade de nos assistir falando um pouquinho e debatendo assuntos sobre a ataxia. É um prazer muito grande, me sinto feliz e muito honrado de ter participado e ajudado as pessoas. E agora nós podemos relaxar, porque o pessoal está voltando aí para a live. Então, a gente pode continuar mais aqui um pouquinho nesse bate-papo, porque depois, Júlio, eu corto e faço um vídeo só para colocar lá no YouTube, tá? Então tá bom. Eu quero aproveitar esse momento para mandar um beijo para o casal que não está aqui ao vivo, mas que tem a possibilidade de olhar depois. O casal Egídio e Cássia, que também foram casais, assim, um casal que ficou marcado no meu coração durante a minha passagem aí
pelo Rio Grande do Sul. Quero mandar um beijo para os seus irmãos, o Ederon e o Iron, Iron. Airon e Ederon. Júlio César, não sei por que você saiu da regra. Fugiu Eu da fui o único regra. certo da família, né? Pelo menos fugiu da regra. Porque a E outra minha também, irmã se assim, chamava Iandara e outra Valderez. também quero mandar um beijo muito especial para a secretária da casa do Júlio, que também me acolheu com muito carinho. Se eu for falar aqui das pessoas que me acolheram com carinho, eu vou ficar falando a noite toda, porque, assim, o Rio Grande do Sul me marcou muito. Agora, eu quero falar quem é Júlio César para mim. Posso? Me permite? Não. Desde que seja coisa boa, né? Júlio César é o amigo de todas as horas, né? Na verdade, eu compartilho com o Júlio, desde que a gente se conheceu, muitas coisas boas, porque a minha vida, ela é cheia de altos e baixos. Na mesma hora que eu dou uma notícia bombástica, eu dou uma notícia não tão boa, porque essa é a minha vida, fazer o quê? Mas Casualmente é a vida hoje, de todo mundo que está nos assistindo agora. isso, na verdade né? A vida de todo mundo que tá nos assistindo, é assim. Mas em especial hoje, eu compartilhei com o Júlio uma coisa que me alegrou demais, uma coisa que deixou o meu coração assim, saltando. Vão colocando aí os coraçõezinhos que eu só vou falar depois que tiver muito coração aí desse ladinho. Porque essa notícia, ela merece muitos corações. Saiu hoje, nasceu hoje, o primeiro exemplar para correção, o primeiro exemplar do meu livro infantil. Gente, foi assim, foi um momento de êxtase muito grande, porque, Júlio, transformar todo esse drama, que é a ataxia, em poema, já foi algo assim, meio que surpreendente. Mas transformar esse drama numa história infantil com uma riqueza de milagre que tem nesse livro, que você ainda não leu, não sabe toda a história, mas que é algo surpreendente. Nossa, é algo assim que me salta aos olhos, que preenche o meu coração. E eu me lembro que o Júlio disse assim, que esse livro seja um sucesso. E eu respondi assim, este livro já é um sucesso, porque ele preencheu o meu coração. Eu quero, Júlio, pedir para você para falar um pouquinho de uma frase que eu criei essa semana e que eu compartilhei com você, que diz assim: não tem a ver com vender livros, mas com contar ou dividir a minha história. Acho que foi algo só assim e que o Júlio me deu um toque super sutil que eu precisava complementar essa frase. Eu quero que você possa comentar alguma coisa sobre essa frase, sobre esse meu ponto de vista. Por quê? Não é realmente, não tem nada a ver realmente com vender livros. Eu nunca sonhei em ser escritora. Nunca. Nunca sonhei em ser escritora. Isso aqui para mim foi algo totalmente inesperado e inspirado por Deus. Totalmente. Não foi algo que eu planejei para minha vida. Então, não está dentro do meu orçamento familiar viver de venda de livros. Não está. Mas, quando as pessoas começam a receber os meus livros, Júlio, e começam a me dar os feedbacks e dizer que, de alguma forma, chegou até ela uma mensagem positiva, de que ela precisava para poder
dar novo sentido à sua vida, é aí que eu vejo que não tem a ver com vender livros, mas que tem a ver com dividir a minha história. E que a minha história, de alguma forma, pode impactar a vida de alguém. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que eu quis me referir quando eu coloquei aquela observação para ti é que pela pessoa que eu conheço, te conheço, pela pessoa que tu é, eu acho que tu tem que agregar mais valor à pessoa. Estou apenas dizer que a questão do vender livro e tal, pela tua história, as pessoas podem, algumas, dizer, mas que história é essa da Irene que vai me ser útil? Então, o objetivo é dizer assim, que vai agregar, naquele exemplo, né, queria agregar valor à pessoa, à felicidade da pessoa. Não ensinar a ser feliz, porque a pessoa não aprende a ser feliz. Ela é feliz ou é infeliz, mas ela pode se tornar feliz. Então, por uma dica, de repente, nos teus livros, nos teus poemas, que são altamente muito assim inspiradores para a vida, todos eles são voltados para a inspiração, para a vida. Então, nesse sentido que pode ajudar a pessoa a... Porque às vezes é só uma mudança, é um ajuste só de sintonia, que a pessoa, em vez de pensar negativo, por exemplo, nós temos o exemplo dos filhos. Ah, eu tenho um filho com 2 anos e estou com medo que ele tenha ataxia. Então, sofre por antecipação e contribui para que isso aconteça pela lei da atração. Enquanto que não precisa sofrer por antecipação, porque daqui a 20 ou 30 anos, quando ele, se fosse o caso de manifestar, certamente vai existir alguma descoberta. Então, é só um ajuste. E as pessoas, às vezes, precisam ouvir isso. Eu fui uma vez em Santa Catarina, estou dando como exemplo, e aí eu disse uma coisa para uma menina que eu tirei sem querer 150 quilos do peso dos ombros dela. Ela tinha muito medo que a filha dela tivesse ataxia, porque o pai dela tinha. Só que ela não tinha ataxia, ela já sabia que não tinha ataxia. Então eu tranquilizei ela. Se tu não tem ataxia, foi diagnosticada negativa, os teus herdeiros não vão ter, porque a doença se encerrou ali. Ela parece que viveu novamente. Então é nesse sentido que eu me refiro. Apenas uma dica serve por uma vida. Serve para transformar uma vida de infeliz ou de triste numa pessoa feliz. É nesse sentido que eu me referi. E eu sempre falo, e uns defeitos, uns acham que é defeito, outros é qualidade, é que eu sou muito claro e objetivo, né? E sincero nas minhas argumentações. Quando eu vejo algo que eu possa contribuir, eu contribuo não para o mal, e sim para o bem. Porque aquela pessoa pode não estar vendo aquilo que os outros estão enxergando. É difícil de entender. E é por isso que eu compartilho com você. Eu sempre compartilho as minhas coisas com você, porque eu sou do tipo de pessoa que eu prefiro chorar pela verdade do que sorrir pela mentira. Entendeu? Pois é. Então eu sei que quando vem de você é muita verdade, é realmente o que você tá colocando. E o que eu faço? Eu costumo refletir. Eu sou do tipo de pessoa que reflito sobre tudo que vem. Nem sempre eu pego e faço, mas eu sempre reflito, entendeu? Então eu te agradeço porque realmente, como eu te disse, aquele complemento ele estava faltando e era essencial. E eu estou muito feliz porque, apesar dessa pandemia toda, o Correio continua entregando os meus livros. As pessoas estão recebendo, o seu está a caminho, Júlio César. Uma queixa, eu não recebi ainda, né? Pois eu faço questão de colecionar todos aqui, mas está faltando. Está faltando trabalhando esse um pouco novo. mais devagar, mas eles estão trabalhando. Muitas pessoas já chegou na Paraíba, já chegou aí em Porto Alegre, já chegou em BH e em vários lugares já chegou. Então tá chegando, tá? Bom, isso é. Tá vindo a cavalo. O céu deve estar, tá?
Pessoal, olha, eu agradeço por demais a todas as pessoas que acompanharam aqui esse bate-papo. Se tiverem alguma dúvida, direcione para o nosso direct. Nós vamos estar respondendo para vocês. E o que nós estamos tentando passar aqui é uma mensagem de positividade, dizer que o nosso limão não é pior que o seu, mas é o nosso. Então, nós temos que fazer dele a nossa limonada. E você tem que fazer do seu limão a sua limonada. Muitas pessoas podem estar falando assim, nossa, mas Irene está fazendo esse programa, bate-papo, tantas pessoas mais qualificadas do que ela. Mas o que eu tenho para falar, as pessoas qualificadas não vão falar. Então, cada um tem que se colocar no seu propósito. Esse é o meu propósito, entendeu? De lutar pela ataxia. Aliás, de lutar pelas pessoas que são portadoras de ataxia. Inclusive, eu comentei com o Júlio que lá no bate-papo, né, no posterzinho que nós fizemos, na arte, que o Júlio muito carinhosamente me presenteou, está faltando a palavra, né, dando voz à ataxia, porque é esse o nosso objetivo. Inclusive, Júlio, na primeira semana de junho, nós teremos aqui uma semana só de bate-papo com atáxicos. E aí eu vou pedir a contribuição de vocês, porque serão atáxicos que já estão com a voz mais embargada. Mas nós estaremos aqui e nós o ouviremos, porque esse é o foco do nosso programa, dar voz à ataxia. Muito obrigado, Irene, muito obrigado, pessoal que nos assistiu. É uma pena que, assim como o rádio ou televisão, as pessoas vão entrando e pegam o final da conversa, ou pegam o início, ou só o meio, enfim. Mas eu quero voltar a dizer que amanhã eu vou publicar nos 2 grupos oficiais e em todos os outros grupos uma série de informações importantes, até como entrar no grupo, se ajudar. E aqueles que não participam de nenhum grupo, que têm um interesse em saber, em receber esse material, que coloque, então, que publique a mensagem para a Irene que nós iremos providenciar. E eu quero apenas encerrar com a outra frase que eu acho muito interessante do Charles Chaplin, que diz o seguinte, que a vida é como uma peça de teatro. Só que na vida, ela não permite ensaios como no teatro. Então, viva, aproveite a vida, ria, sorria, seja feliz e contagie, antes que a cortina do espetáculo feche e acabe o espetáculo sem aplausos. Isso aí. Esse aí que eu gostaria de dizer. Isso aí. E não se preocupe, Júlio, porque essa live ela fica disponível aqui no Instagram durante 24 horas. Então, ela ainda vai ser muito visualizada. E quem também não conseguir nas 24 horas, ela estará disponível lá no meu canal no YouTube, Muito Além da Ataxia. Ótimo. Gratidão a todos vocês e Tudo de espero bom. vocês aqui no sábado, prestigiando um bate-papo com o escritor Luciano Máximo de Linhares. Um parceiro aí que vai ser muito, muito bem-vindo, sábado às 16 horas. Te convido também para estar conosco, Júlio. Beijo no seu coração. Ótimo. Muito Tudo obrigada. Espero ter contribuído. Você. Com certeza contribuiu. Até a próxima. Beijo. Beijo.